A história que a gente vai conhecer hoje vem de um lugar, digamos, bem inusitado. Um arquivo médico. É a jornada pessoal e superpotente de um professor. Uma história sobre perder o equilíbrio para, no fim das contas, encontrar um centro totalmente novo. Bora mergulhar nisso para entender como tudo aconteceu? Tudo começa com Teófilo, um professor super dedicado, cuja realidade, assim, do nada começa a balançar. E não tô falando de um jeito figurado. A coisa era literal, assustadora. O chão debaixo dos pés dele simplesmente parecia não ser mais firme. Essa frase foi a descrição que ele mesmo usou. Tá lá nas anotações. Parem para pensar nessa sensação. É algo muito físico, muito confuso. Coloca a gente direto dentro do que ele estava sentindo. Não era uma tonturinha qualquer. Era uma desorientação completa. Como se a própria mente estivesse solta, flutuando sem controle nenhum. E essa sensação bizarra não veio sozinha. Veio um combo de sintomas bem alarmantes. Vertigem, náusea o tempo todo, um zumbido que não parava nos ouvidos, dificuldade para andar, dormência. Sabe, era um ataque sensorial completo. E esse foi só o começo de uma busca bem longa e bem difícil por respostas. E que busca, viu? A partir desse ponto, a história vira uma verdadeira odisseia, uma jornada de anos dentro do sistema de saúde. Basicamente um labirinto de consultas, exames e, o pior de tudo, muita, mas muita incerteza. Para a gente ter uma noção do tamanho dessa espera, dá uma olhada nessa linha do tempo. Tudo começa lá em 2004 com diagnósticos como estafa, estresse, coisas que, muita gente ouve. Durante 2005, a lista de possibilidades só foi crescendo. Transtorno do pânico, intoxicação por remédio, os anos iam passando e a frustração só aumentava. Até que, em fevereiro de 2006, um único exame mudou o jogo completamente. O que a gente vê aqui é um contraste brutal. De um lado, sintomas físicos seríssimos, incapacitantes. Do outro, diagnósticos que não chegavam na raiz do problema. Essa falta de conexão entre o que ele sentia no corpo e o que os laudos diziam era o centro de toda a angústia. E então a gente chega no ponto de virada da história. Aquele momento em que anos de confusão finalmente dão lugar à clareza e a jornada sem rumo encontra, enfim, um destino. Só para lembrar, lá em 2004, essa foi a primeira explicação oficial. Uma resposta que parecia simples para um problema que, na verdade, era muito mais complexo. Era o que parecia ser, mas não era o que de fato era. E aqui está a resposta. Uma ressonância magnética finalmente revelou a causa física por trás de tudo aquilo. Um tumor. Um tumor crescendo bem num nervo essencial para o nosso equilíbrio e para a nossa audição. Depois de anos de busca, a imagem no exame era clara, inconfundível. Tá, mas o que é isso exatamente? O diagnóstico foi de schwannoma vestibular. É um tumor benigno, ou seja, não é um câncer. O grande problema dele não é ser maligno, mas sim a sua localização. Ele cresce justamente no nervo que é tipo uma ponte de comunicação entre o nosso ouvido interno e o cérebro, a parte que controla nosso equilíbrio e audição. E o laudo da ressonância deu uma dimensão bem concreta para o problema, cerca de 1,3 centímetros. Pode até não parecer muito, né? Mas numa área tão pequena e delicada do cérebro, é mais que suficiente para desestabilizar o mundo de uma pessoa. Com o diagnóstico na mão, o foco muda. A questão não é mais procurar uma cura que faça tudo voltar a ser como antes. A questão passa a ser entender o impacto disso a longo prazo e como construir uma vida nova a partir dali. E a grande ferramenta para isso foi o laudo de readaptação funcional. Que, olha, não é só uma lista do que não se pode fazer. É, na verdade, um roteiro, um guia para construir uma nova rotina, uma nova carreira, um novo jeito de viver. As consequências para a vida dele como professor foram imensas. Aqui a gente vê as novas regras do jogo. Sem mais dar aulas na sala, longe de lugar com muita gente ou muito barulho, jornada de trabalho de só 2 horas por dia. O ponto principal é, a carreira que ele conhecia e amava tinha chegado ao fim. E é exatamente aqui que a narrativa vira. Deixa de ser uma história de perda e passa a ser uma história de sucesso. Mas um tipo diferente de sucesso, que não se mede pelo que foi recuperado, mas sim pelo que foi construído a partir das novas circunstâncias. Isso aqui é fundamental. A grande vitória não foi apagar o diagnóstico ou voltar a ser o professor de antes. A vitória foi se adaptar, evoluir e encontrar um propósito dentro da nova realidade que a condição impôs.
Esse caminho começou com a aceitação, e não a aceitação de derrota, mas a aceitação de um novo ponto de partida. A partir daí, foi possível voltar ao trabalho, mas numa função nova. Redefinir seu propósito como educador e finalmente encontrar um novo tipo de equilíbrio literal e figurativo. Se uma única palavra pudesse resumir essa jornada inteira, seria esta: ressignificação. É o ato de dar um novo significado para sua vida, para sua carreira, para sua identidade, quando as coisas mudam de um jeito tão fundamental. Isso mostra de um jeito brilhante o poder da nossa resiliência. E assim, a história do Teófilo nos deixa com uma pergunta muito poderosa, que vai bem além desse caso médico. A questão não é o que a gente perde, mas o que a gente faz com o que sobra. Como é que a gente transforma as nossas limitações, não em barreiras, mas no ponto de partida para descobrir novas forças? Fica aí a reflexão.